As principais notícias, os acontecimentos diários, as melhores entrevistas. Você fica por dentro de tudo agora pela nossa TV Informativo Regional. Entra no ar. O programa líder em audiência. Frente a frente com Cledilson Lima. Acompanhe nossas transmissões em nossas plataformas digitais. Assista, curta, compartilhe. No ar, frente a frente. Olá pessoal, nosso boa noite, o nosso abraço a você internautas que nos acompanha pela TV Informativo Regional. É uma alegria muito grande, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Agora a gente está abrindo espaço aqui para várias pessoas na área da saúde, políticos, mas a sexta-feira a gente abraça o Setembro Amarelo, que já está indo embora, mas a gente abre um espaço aí para algumas pessoas que estão na área aí e defendem essa causa especial. Então, hoje, a gente conta com a honra, já é a segunda vez que essa pessoa está aqui com a gente, e para a gente é uma alegria muito grande estar recebendo o nosso estúdio, esse grande amigo, parceiro, Dr. Daniel Lima, está aqui com a gente e vai conversar agora sobre o Setembro Amarelo. E você, claro, é o nosso convidado especial para estar compartilhando a nossa transmissão ao vivo, para que possamos chegar aos lugares mais longínquos. Estamos ao vivo nas nossas 3 plataformas, a TV Informativo Regional, a Infopedrense, o Cledilson Lima, e daqui a pouquinho, no término da nossa entrevista, a gente vai estar soltando ao vivo no YouTube da TV Informativo Regional. É muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa entrevista de hoje, para que possamos chegar aos lugares mais longínquos e outras pessoas possam estar assistindo a nossa transmissão. Hoje eu converso mais uma vez com essa grande figura, Dr. Daniel Lima, seja bem-vindo. As suas considerações iniciais, boa noite. Boa noite, Cledilson, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez para tratar desse assunto que mais do que nunca é importante, por conta também da pandemia, né? Com a pandemia tende a ter uma certa elevação nos níveis de adoecimento psíquico, que compromete a saúde mental, né? Acredita-se que essa será a segunda onda da pandemia, que a primeira onda é essa que a gente já está vendo, né? A segunda vai ser de depressão, ansiedade, né? O nível de suicídio também sendo elevado. Então, ter informação, educar, informar é mais do que crucial para poder prevenir o suicídio. Doutor, da primeira vez que o senhor veio aqui, muitas foram a nossa audiência aqui, mas já fazem um ano que o doutor veio aqui quando a gente estava engateando. Mas conta para a gente aqui, doutor, as suas formações. Eu não quis dizer aqui, eu queria que o senhor dissesse aqui ao nosso internauta quais são as suas formações hoje aqui na TV Informativo Regional. Eu sou teólogo, né, formação, bacharel em teologia, licenciado em filosofia, formação permanente em psicanálise, tenho pós-graduação em psicanálise e teoria analítica. Tenho também a pós-graduação, que é a especialização em filosofia e autoconhecimento. Estou terminando a certificação em neurociências e estudando, fazendo pós-graduação em ciências humanas, que é filosofia, história e sociologia. Então, estudar sempre, né? Doutor, conta pra gente aí, quando devo procurar terapia? Quando perceber qualquer estado de mal-estar, né? Tem uma coisa que eu acho interessante nessa pergunta. Quando devo procurar terapia, geralmente o pessoal pensa assim, quando tiver problema, né? Problema todo mundo tem. Eu não devo procurar fazer análise apenas quando eu estou com problema, mas querendo resolver ou entender os problemas. A psicanálise, o propósito último dela não é levar em si o autoconhecimento, mas sim a instância última, melhor dizendo. Isso é em último caso. Mas procurar terapia quando eu quiser entender certas situações, a angústia que eu estou sentindo, aquele mal-estar que às vezes a gente sente assim, eu estou sentindo uma tristeza, não sei de onde, né? Eu estou com uma ansiedade,
mais do que comum. Ter ansiedade, vale salientar, né? Ter ansiedade é algo natural. Mas quando ela impossibilita a vida da pessoa, então aí é que está. Quando eu devo procurar análise, quando eu devo procurar terapia, quando o mal-estar, ele está impossibilitando a minha vida cotidiana. Então, quando esse mal-estar já estiver insuportável, então vale a pena você se submeter à ajuda. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. É muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa entrevista de hoje, que está apenas começando. Doutor Daniel, como diferenciar tristeza de depressão? Tristeza é uma emoção comum, né? Todos nós passamos, todos nós vivenciamos em algum momento da vida, né? Basta ter alguma frustração, ter um desejo frustrado, por exemplo, então imediatamente se entristece. Uma criança, por exemplo, se você diz para uma criança, a criança quer muito uma coisa e você diz, não vou te dar, e frustra esse desejo da criança, a criança vai chorar, vai espernear, né? Cada criança tem uma maneira, né? Cada pessoa tem uma maneira de lidar com a tristeza, mas a tristeza é essa coisa que vem, né? Esse sentimento onde o sujeito parece que sente uma espécie de baixa, né? Ele começa a chorar, né? Parece que não tem fim, né? Parece que vai se eternizar, parece que não vai acabar. Já a depressão não, né? A depressão ela é um estado de tristeza contínua, um estado de desânimo. O sujeito ele perde o prazer em fazer aquilo que antes ele tinha prazer em fazer. Ele vai perdendo o ânimo de fazer coisas simples do seu dia a dia. Vai perdendo o sentido, vai perdendo a esperança. Então, a tristeza, se vivenciada diariamente, é preciso procurar ajuda. Tudo bem não estar bem de vez em quando, mas quando você não está bem com muita frequência, algo está errado. Algo não vai bem. Então, o corpo está emitindo um alerta, né, dizendo que você precisa procurar ajuda. Tem alguma coisa que não está indo bem. Tem alguma coisa que está errada. Então, esse estado de tristeza contínua é um estado de angústia, né? Um estado de angústia. É um estado onde o sujeito, a pessoa, o indivíduo vai se fechando no seu mundo. Então, estar triste é esse sentimento oposto à alegria, né? Então, é normal, é inevitável. É natural que seja assim. A gente vai passar por isso em algum momento da vida. Tal qual a raiva. Mas, se você tem raiva constantemente, se você está triste o tempo todo, é bom procurar ajuda. Pode ser depressão. A gente está conversando aqui com o doutor Daniel Lima, grande figura. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os nossos intervalos, mas antes tem mais uma pergunta aqui, doutor Daniel. Eu preciso de ajuda, mas não sei como pedir. Como devo fazer? Aí, eis o enigma, viu? Eu preciso de ajuda, mas não sei. Isso, a primeira coisa que eu acredito que é preciso romper é a barreira do preconceito. A gente vive numa sociedade ainda muito preconceituosa no que diz respeito à saúde mental. No que diz respeito à saúde mental, tanto que tem um termo para isso, psicofobia. E a psicofobia é esse preconceito, né? A pessoa tem um certo... Você dizer, eu vou procurar um cardiologista, é normal, né? É sinal que você está cuidando da saúde do coração. E a gente tem um costume, ainda é algo assim da comum, né? De só procurar ajuda médica quando você está mal, né? Então, se você sentiu alguma alteração no batimento cardíaco, opa, cardiologista, né? Se você sentiu que está sentindo um desconforto no estômago, opa, vou procurar um gastro, né? Mas quando você diz, eu estou com uma tristeza contínua, vou procurar um psiquiatra. Oxente, né? Como assim? Você já vê logo um preconceito, já vem logo a pergunta, você é louco, né? Você é doido, né? E não, está com problema. Né? Problema todo mundo tem. Quem procura psiquiatra, psicanalista e psicólogo é porque quer resolver os problemas que tem. Agora, eu estou percebendo que estou triste, que a minha ansiedade está impedindo de dormir,
está gerando insônia, como eu vou pedir ajuda? Primeira coisa é a pessoa querer ajuda, é o primeiro passo. Um pensador estoico, o Sêneca, ele dizia que faz parte da cura, já é meio caminho andado você perceber que precisa de ajuda, precisa ser ajudado, que precisa de uma orientação. Então, se você já percebeu, já é um grande percurso do caminho. Mas não é um fim último, não chegou no fim. Só o fato de reconhecer que precisa de ajuda não é suficiente. Então, se você quer ajuda e não está tendo forças para chegar até o profissional, fala com um familiar, fala com um amigo. E aí esse amigo ajudar você a chegar até o profissional. O fato é necessário chegar à ajuda especializada. A análise, terapia não substitui a amizade. Não substitui uma amizade. Mas ela não é uma conversa de amigos, né? Ela não é uma conversa de amigos, mas é uma conversa necessária. Uma conversa de amigos não substitui uma análise, não substitui uma terapia, né? Então, o indivíduo precisa ter essa vida social, né? Mas também ele precisa cuidar da causa. Eu costumo usar a seguinte metáfora, né? Imagine que você está numa camada de gelo e aí você você está percebendo que está com uma tristeza. Vamos pegar aí essa questão da tristeza, uma tristeza muito profunda e constante. Então imagine que você está na camada de gelo. E a medicação que o médico, psiquiatra vai prescrever, ela vai tratar esse sintoma. Ela vai tratar toda essa superfície, vai tratar o sintoma. A terapia e a análise é como se a gente fosse quebrar esse gelo, né, para chegar na causa, para a gente entender o que é que está gerando, o que é que está acontecendo por debaixo. É como a metáfora muito utilizada, né, do iceberg. A ponta do iceberg é nada comparada ao que está submerso. Então, a medicação, o acompanhamento medicamentoso vai tratar essa superfície. O acompanhamento psicoterapêutico vai tratar essa causa, vai tratar vai entender essa origem. Então, se o sujeito ele está percebendo tudo isso, mas não encontra forças, falar para familiares, falar para amigos próximos para poder contar com ajuda profissional especializada necessária. Antes de procurar um profissional, é bom ter referências, principalmente no meio psicanalítico. Por quê? Quando você procura um psicólogo, você já sabe que o psicólogo ele passou por formação de pelo menos aí uns 5 anos. Né? Ele estudou pelo menos uns 5 anos para poder ser psicólogo. Mas muitos psicanalistas, existem instituições, né, que fazem formações relâmpagos, né? Cursos de psicanálise, hoje em dia você encontra até pela internet, de pessoas que fazem curso de 6 meses, 1 ano, né? E é muito pouco, é pouquíssimo tempo para você lidar com a complexidade da mente humana. Então é necessário compreender psicopatologia. Então procura informação do psicanalista, do profissional que vai lhe acompanhar, quer seja psiquiatra, psicólogo ou psicanalista. Então, resumindo a minha resposta, que eu me alonguei, se a pessoa quer ajuda, percebe, já é um bom começo. Como fazer para chegar no profissional se eu não tenho força? Fala para um parente, um familiar ou um amigo, de fato, para poder chegar a esse profissional. Tá aí, doutor Daniel, com as suas explicações aí. Quero agradecer de uma forma carinhosa a você, internauta, que nos acompanha pela TV Informativo Regional. É muito importante que vocês possam estar retransmitindo a nossa conversa de hoje. A gente quer mandar um abraço bem carinhoso à Suíza, está ligado com a gente, o Carlos André, a Érica Cristina, o Vaci Galindo, o Edinaldo Vitor, o Plínio Santana em São Paulo, o Marcos Vinícius, a Leila Cristina, a Érica nos dá audiência, o doutor Arton Brito, Gislaine Santos nos dá audiência, o Adriano Rezende nos dá audiência, o Wellington Silva, a Amália Campelo, a Irancha Alegre nos dá audiência, o Walter, o Zezinho Galdino também nos dá audiência nessa noite, a Selma Dourado nos dá audiência, a Cícero Soares, o Wellington também nos dá audiência, Cláudio Mendonça está assistindo a gente, a Jucineide
Valença está assistindo a gente, a Elizabeth Arcoverde, boa noite, doutor Daniel. A Kátia Cristina diz boa noite, o Jackson Arcanjo, doutor Jackson, nosso muito obrigado pela sua audiência, o Taé dos Correios, a Joelice Maria está assistindo a gente, o José Alves, a Lainara Tavares está assistindo a gente, a Su Santos, o Dada Rei está ligado com a gente, boa noite, grande Di, amigo. A Rosângela Pereira diz, esse psicanalista é top. A Amália Campelo diz, parabéns pela entrevista, muito esclarecedor. Rosângela diz, metamorfora do iceberg. Acho que foi... É a metáfora do iceberg. A Rosângela diz, Dan, tô no Face de Rosângela, é Virma, ou é Virna? Virna. A Josi Santos nos dá audiência, a Paula Tenório também nos dá audiência, a Josi diz boa noite. Então é muito importante que vocês possam estar compartilhando a nossa entrevista de hoje, que está apenas começando. A gente vai para um breve intervalo, trazendo aí a nossa amiga parceira, a nossa amiga Thaís Valença, que tem um recado para você. Boa noite, minha amiga Thaís. Boa noite, como vocês estão hoje? Espero que bem. O tema de hoje bem relevante, né? Falando de novo sobre a depressão, ansiedade, suicídio. Gente, eu tenho que dizer a vocês, minha experiência, eu acho que quem assistiu a entrevista sexta-feira passada, viu algumas coisas sobre mim. Então, eu já tive depressão e eu já tentei cometer suicídio. E a única coisa que uma pessoa que tenta cometer suicídio pensa é aliviar aquela dor que sufoca, que deixa você sem ar, que deixa você sem esperança do amanhã. E a importância da psicanálise na minha vida foi extremamente importante, porque eu não tive mais esses pensamentos suicidas depois que eu comecei a fazer a análise. E foi, assim, muito importante para mim, porque eu fui me descobrindo, fui vendo o que me causava angústias, por mais difícil que foi, por mais doloroso que foi, eu consegui, né, ultrapassar, me libertar, e hoje eu sou outra pessoa. Não vou dizer que eu não tenho momentos tristes, claro que eu tenho, todos nós temos, mas eu sei lidar melhor com isso. Então você que se sente algum gatilho de depressão, alguma coisa que você já percebe que você não está bem, não ignore, não pense que é besteira, não pense que é fraqueza. Vá, procure um profissional, tá aí mesmo, um ótimo profissional sendo entrevistado, que ele é o meu psicanalista, inclusive. Então, muita gratidão pelo trabalho dele, porque se não fosse ele, eu não teria chegado até aqui. Hoje, talvez eu não estava nem viva. Primeiramente, Deus, segundo ele, que foi um ótimo profissional e me acompanhou em todos os estágios e me acompanha até hoje. Então, tá aí um ótimo profissional para vocês. E eu aqui para ser como amiga, que vocês podem contar e podem pedir conselhos, estamos aí. Então, acho que hoje o programa está bem reforçado, né, de pessoas que podem ajudar vocês. Então, Di, agora aí é contigo. Grande Thaís, grande parceira nossa, que fez um compromisso aí, doutor. Eu também quero fazer um compromisso com o senhor. Caso o senhor aceite, também está trazendo alguma mensagem todas as segundas, quartas e sextas, 1 minuto, com 1 Minuto Saúde, com a nossa amiga Thaís. E se o senhor também aceitar, lá no finalzinho o senhor me faz essa surpresa, se aceita ou não. Então, tá aí a nossa amiga Thaís. Thaís, ela vem se destacando, né? Vem crescendo, a análise tem feito a diferença na vida dela, né? O processo analítico é um processo, né? É um caminhar, requer dedicação, requer coragem, né? E vir assim a público e falar é muito importante, né? Então, grande abraço, Thaís, parabéns. A gente está ao vivo na TV Informativo Regional. Queria pedir a Suzana que dá uma aumentadazinha no microfone do Daniel, no volume 2, para aumentar mais um pouquinho. A gente tem mais uma pergunta aqui para o doutor Daniel, nessa noite de hoje especial, e é muito importante que vocês possam estar retransmitindo a nossa entrevista de hoje. Como sugerir a outra pessoa que faça a terapia? Eu acho que
ao meu ver, primeiro a pessoa deve passar por alguma experiência, né? Ninguém vai sugerir assim terapia por acaso, né? Ou por ouvir falar, ou por experiência própria. Agora, para indicar, requer um certo conhecimento do profissional, né? Requer um conhecimento do profissional. Então, é uma pergunta que eu acho que é bem curtinha a resposta mesmo, né? Como indicar a pessoa para fazer terapia? Conhece o profissional e encaminha, né? Conhecer o profissional e encaminhar. Ver a formação, a seriedade da formação. Eu costumo dizer sempre, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com psicanalistas em formação, né, que estão dando início à formação, eu estou sempre me informando, né? Agora eu estou fazendo uma formação em psicanálise com adultos no CPPL de Recife, uma grande instituição. Então, é você pegar a referência do profissional, se for psicanalista, eu sempre falo isso, né? Se for psicanalista, é ver se ele está de fato comprometido, ou ela está de fato comprometido em sustentar a formação permanente. Assim como todo profissional precisa se formar continuamente, o psicanalista ele precisa estar sempre lendo, sempre atualizado, sempre estudando as teorias, sempre aprofundando o conhecimento, tudo aquilo que envolve o ser humano. Então, literatura, sociologia, é um universo de estudo, né? Então, só se encaminha para um profissional, ou se você se submeteu à experiência, o caso da Thaís, né? Você se submeteu à experiência e vai vendo que está fazendo a diferença na sua vida, como a própria Thaís pontuou, né? Ou então, você conhecendo o trabalho do profissional, você indicar. Tá aí, foi o caso da nossa amiga Thaís, que me indicou o doutor Daniel. E mais uma vez, tá aí, doutor Daniel, vem aqui esclarecer vários assuntos que daqui a pouco a gente vai entrar no Setembro Amarelo. A gente está só fazendo uma avaliação aqui, um arrudeio, mas daqui a pouco a gente vai entrar no tema. Doutor, como sugerir, qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? O psicólogo, vamos falar dos três logo, né? O psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista. O psiquiatra, ele é um médico, assim como o outro, né? Ele é um médico, estuda medicina e se especializa no sofrimento humano, por assim dizer, em questões de transtornos mentais, a saúde mental. Então, um psiquiatra é um médico. Ele vai intervir no sofrimento humano medicamentosamente. Então, ele vai prescrever medicamentos para poder tratar esse sofrimento do indivíduo. Eu não vou para um psiquiatra porque eu não quero ficar viciado em medicação. Eu não quero ficar viciado em remédio, não quero ficar dependendo de remédio. Se você faz um acompanhamento de fato com o psiquiatra, você faz o acompanhamento de fato, não tem como ficar viciado e dependente na medicação. Isso é um grande mito, né? Isso é um preconceito. Você fica viciado na medicação se você for uma vez, digamos, num psiquiatra, aí o psiquiatra prescreveu para você um ansiolítico, e aí você, ao invés de ir para o psiquiatra, você vai para o médico clínico geral do postinho e pede uma receita, ou vai para um amigo, pede receita. Então, aí você pode ficar dependente da medicação porque você não está fazendo o acompanhamento adequado com um profissional especialista nisso. Então, psiquiatra é um médico que vai prescrever a medicação para intervir no sofrimento humano. O tipo do tratamento é medicamentoso. O psicólogo é um profissional também da área de saúde que estuda por no mínimo aí uns 5 anos a mente humana, o sofrimento, só que com diversas linhas teóricas e abordagens. Então tem um psicólogo de base analítica. Para um psicólogo ser psicanalista, ele precisa fazer a formação em psicanálise numa instituição psicanalítica, né? Então, um psicólogo ele pode ser psicólogo de base analítica, psicólogo gestalt, psicólogo
comportamental, né, o TCC, enfim, tem diversas linhas, existencial e fenomenológica, etc. Né? O psicólogo ele vai tratar quase sempre questões de comportamento, sendo muito simplista, né? Correndo o risco de ser simplista. O psicólogo ele vai tratar mais questões do comportamento e da consciência. Então, aquilo que eu tenho consciência, aquilo que está afetando o meu comportamento, minha vida social, né? Então, a interação com outras pessoas, com escola, etc. O psicanalista já é um outro, né? É uma ocupação, não é uma profissão. Então, a psicanálise é uma ocupação. Curso de psicanálise não tem reconhecimento do MEC, né? Não é uma formação acadêmica, né? Mas é uma formação que requer aí um mínimo de 3 anos, até 3 anos, até de 3 a 5 anos, por exemplo, e permanente em produção científica, em grupos de estudos e formação permanente. O psicanalista é aquele que vai entender que o sofrimento humano tem a ver com questões do inconsciente. Freud ele dá esse golpe na história da humanidade, né? Primeiro aí na ferida narcísica é o Galileu, né? Quando diz que a Terra não é o centro é o centro do universo, né? Não é o centro, tem outras coisas aí girando, né? E o Darwin, depois vem Freud dizendo que o eu não é senhor na sua própria casa. Né? Por quê? O inconsciente ele vai nos conduzindo. O inconsciente também não é uma coisa fora de nós. O inconsciente sou eu, é a parte desconhecida de nós mesmos. Então, é como se você fosse um prédio. Eu gosto de usar muito essa metáfora, essa linguagem figurada, de que como se você fosse um prédio, está cheio de janelas, está à noite. Então, algumas janelas estão acesas, tem ambientes que estão iluminados, tem outros que estão escuros. E fazer análise é você receber uma lanterna, um candeeiro, uma vela, e você ir nesses compartimentos escuros, né, que tem a ver com a história de sua vida, sua origem. Traumas de infância, dores antigas, fantasias, se responsabilizar pelo seu desejo, entender a questão de repressão, o que é que foi reprimido na vida do sujeito e que hoje se manifesta como sintoma. Então, trocando em miúdos, seria o psiquiatra trata com remédio o sofrimento humano, a psicologia trata através da fala questões de ordem comportamental, consciente, a psicanálise também através da fala, que é psicoterapia também, trata através da fala questões inconscientes que têm a ver hoje, que repercute hoje como um sofrimento. Doutor, quais atividades que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Caminhar, praticar esportes de modo geral, qualquer atividade física, mas a caminhada ajuda muito. Outra coisa que tem se mostrado também bem relevante em pesquisas de neurocientistas, a neurociência tem aprofundado cada vez mais e comprovado também a eficácia do tratamento da psicanálise, é importante que se diga isso, porque por conta daquilo que eu falei, de certos profissionais, certos psicanalistas ou psicanalistas de modo geral, mulher, homem, né, sentido genérico da palavra, por conta de ter formações assim de curto prazo, de não fazer acompanhamento, a formação em psicanálise requer um tripé. Então, a principal aí e necessária para o resto da vida, a análise pessoal. Um psicanalista ele tem que estar em constante análise. Aí vem o conhecimento técnico-teórico e a supervisão. Então, muitas pessoas fazem um curso de 6 meses, 1 ano, 2 anos e acham que acabou, por exemplo. E aí, por conta de faltar conhecimento, né, não se aprofundam mais, param no caminho e às vezes ao invés de lidar com a devida cautela, a ética, né, a ética psicanalítica, com a dor do outro, acaba que aquele que está adoecido, procurando ajuda, pode chegar a piorar. Né? Então é importante que se diga que
Não é por causa destes casos isolados que a psicanálise não se mostra eficaz para tratamentos, né? A neurociência comprova que a psicanálise é eficaz para tratamentos do sofrimento humano. Então, fazer caminhada, meditação, prática de yoga, né, correr, né? Correr ajuda muito. Se você gosta de jogar futebol, vai jogar futebol. Qualquer que seja a atividade física, libera endorfina no corpo. E logo que liberando endorfina, vai trazer também uma sensação de bem-estar. Ajuda a combater, a lidar melhor com a ansiedade, a lidar melhor até com a própria depressão. A gente está ao vivo, na TV Informativa Regional. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o doutor Daniel Lima, aqui ao vivo. Consumir no comércio local ajuda a mudar economicamente e socialmente a região. É um ato cidadão porque movimenta o dinheiro na região onde o consumidor mora ou trabalha, além de gerar oportunidades e empregos. O dinheiro fica e circula na cidade. O município e a comunidade ganham quando você compra no nosso comércio. Você ajuda a mudar a cidade e transformar a vida das pessoas. Menos trânsito e mais qualidade de vida. Fazer compras em nossa cidade exige menos deslocamento, menos custos com transporte, menos riscos na estrada, sobrando mais tempo para fazer outras atividades. Comércio forte, preços menores. Quanto mais o comércio cresce, mais a concorrência aumenta, fazendo com que os comerciantes consigam comprar com maiores quantidades e mais barato da indústria e distribuidoras. E assim, os menores preços chegam ao cliente. Compre no comércio local. Ajude nosso comércio a crescer. Estamos de volta na TV Informativo Regional, a TV que mais cresce na região. A gente está ao vivo aqui com o doutor Daniel Lima. Mais uma pergunta para o doutor Daniel. O que se entende por saúde mental? Opa, agora. Bem-estar, né? Em resumo, seria bem-estar. A saúde mental, né? Quando é que o indivíduo está com a saúde física? Quando ele está em harmonia consigo, em equilíbrio, as taxas estão ok, está tudo ok, a saúde física. A saúde mental é quando o sujeito também tem uma certa maturidade emocional, né? É uma maneira de se ler, é uma perspectiva, né? É uma maneira de ver saúde mental. Então, quando a pessoa consegue lidar bem com suas dores, né? Tem maturidade emocional e sabe lidar com as dores, né? A psicanálise, ela cura, sim, mas existem muitos casos que a psicanálise fortalece o eu, fortalece o indivíduo para que ele saiba lidar com as dores, saiba lidar com as dificuldades, tenha maturidade para lidar com as frustrações, com angústias e o processo de melancolia, que seria a depressão. Doutor, como não adoecer com a correria do dia a dia? Aí, olha, tem um filósofo bem atual, o Milhan, né? Ele fala da sociedade do cansaço. E ele fala que justamente por essa sociedade estar tão cansada, a gente vive numa correria. O povo, a sociedade requer tanto de nós que a gente fica querendo ser muito bom em tudo que faz e acaba não sendo bom em nada. Acaba que você fica querendo abraçar tudo e não consegue se especificar em alguma coisa. Todos os dias nós somos... vem uma enxurrada de informações, né? Todos os dias tem informações de diversas... Você entra numa rede social, você tem informações de noticiário geral, você tem notícias de amigos. Todos os dias a gente está sendo aí... eu esqueci, não me vem agora a palavra, mas a gente está aí repleto de informações, muitas informações. E isso cansa, isso
apenas serve como gatilho para ansiedade, para depressão. Então, cada vez mais a gente está vendo que a sociedade está se tornando adoecida, mas também adoecedora. O que é adoecer, de um ponto de vista da psicossomática? Adoecer é a dor do ser. Então, algo no indivíduo, no ser, não vai bem. Então, já que algo no ser não vai bem, o corpo, de alguma maneira, vai emitir um sinal de alerta como sintoma para que a pessoa possa cuidar disso. Só que, muitas vezes, de tanto repetir esse alerta, de tanto que está ali se mostrando no corpo algum adoecimento, um sintoma, isso se torna crônico. A sociedade, atualmente, a gente vive numa sociedade narcísica, por assim dizer. É uma sociedade de culto ao eu. Você vai para o Instagram, que hoje em dia é a rede de comunicação, redes sociais que mais cresce hoje em dia, né? Mas também é a rede que mais adoece. Existem diversas pesquisas que comprovam o quanto o excesso, as pessoas que mergulham de cabeça nas redes sociais, né, o quanto elas ficam dependentes, elas ficam numa angústia de agradar o tempo todo a todo mundo. Então, você vai e posta uma foto de um croissant. Aí você pega e coloca lá, hashtag croissant, uhul. Depois, não ficou legal. Será que hashtag uhul ficou legal? Não, vamos apagar o uhul, botar só hashtag croissant. Não, hashtag croissant assim não está legal, vamos colocar todos maiúsculos. E vai alterando detalhes, mas que para essa pessoa gera profunda angústia. Porque ela está o tempo todo querendo atender uma demanda que não é dela. Não é por ela que ela está mudando. Ela está mudando tudo o tempo todo para agradar sempre alguém. E outra coisa também é que nós estamos numa espécie de sociedade maníaca. Uma sociedade de muito consumo, né? E isso já falava, o Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, já falava dessa questão do consumo, né? Da sociedade de consumo. Todos os dias você compra um celular novo, não porque o seu não serve mais, mas porque o seu é ultrapassado, não é o da moda. O seu está funcionando, mas o outro ele vem com uma função nova. Quando você aprende a usar a função do seu celular, já saiu um outro. E aí você tem essa necessidade porque ter um novo celular lhe coloca num determinado grau de status, né? Ter determinada marca, ter determinado aparelho, então isso lhe coloca num status, né? Então tem pessoas que têm essa necessidade constante de agradar o outro. E essa sociedade maníaca é uma sociedade de profundo consumo. Ela quer consumir para dar prazer, para suprir a ansiedade, para querer tamponar as angústias, e esse não é o caminho mais adequado. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. Agradecer as pessoas que estão compartilhando e assistindo com a gente. Deixa a gente mandar um abraço bem carinhoso aqui ao pessoal que está nos acompanhando aqui na TV Informativo Regional. Muita gente está assistindo a gente e parabenizando o programa. E é muito importante que vocês possam estar compartilhando também a nossa entrevista de hoje. Nosso muito obrigado a todos os internautas. A Fabiana Bezerra Gomes diz: boa noite, doutor Daniel e Di. Nosso muito obrigado a Fabiana pela sua participação. A Rosângela Ferreira diz: as descobertas libertadoras. A Rosângela diz: doutor Daniel, é maravilhoso. Patrícia Virna, tá ligado com a gente? Doutor Jackson Marcanjo diz: Thaís, parabéns, Deus te abençoe, a paz sempre. A Jeane Saturnino nos dá audiência, a Mazé Simão. A Iane Cazuza nos dá audiência, diz: boa noite, doutor Daniel. A Elizabeth diz: eu já me consultei, fui paciente do doutor Daniel Lima, muito bom. O Cícero Magalhães, o Demi, o delegado está assistindo a gente. O vereador Gó do Alegre está nos dando audiência. A Fabiana diz aqui: eu também, Elizabeth, ainda somos pacientes, né? O Gó do Alegre nos dá audiência, diz boa noite. A Thaís diz aqui: melhor profissional que conheço. Parabéns, Di, por esses temas. Obrigado você, Thaís, pela participação. Vamos aguardar, Thaís, o
o posicionamento e o convite aí aceito pelo doutor Daniel, né? Para a gente fazer uma grade de programação diferenciada. O Genivaldo diz parabéns, doutor Jackson diz, doutor Daniel, o documentário e o dilema das redes sociais, muito importante ao compartilhar. A Thaís diz, verdade, acaba gerando vários traumas por nunca conseguir satisfazer todos. A Irã Chaleg diz, muito tem ajudado, doutor Daniel. O Allan Kardec Medeiros nos dá audiência. A Thaís diz, o segredo é fazer por você. Thaís Grande, Thaís participando da nossa transmissão ao vivo. A gente vai para um breve intervalo para a gente se preparar para a próxima pergunta. Speednet, conectando você ao mundo. Qualidade com credibilidade, ofertando a melhor internet da região. Equipe qualificada, atendimento e assistência especializada a qualquer momento. O que há de mais moderno na internet, a Speednet te oferece. A melhor conexão com o mundo, via fibra ótica, a mais rápida em tecnologia. Speednet, conectando você ao mundo. Speednet. De volta à TV Informativa Regional. É muito bom que vocês estão participando aí, possa estar compartilhando para outras pessoas estar assistindo a gente na nossa transmissão ao vivo. Doutor Daniel, como conseguir identificar se tem um síndrome de Burnout? Síndrome de Burnout tem muito a ver com essa questão da sociedade do cansaço, né? O Byung-Chul Han, ele fala justamente disso. A síndrome de Burnout é um estado de esgotamento. Vale salientar que, até mesmo em meios religiosos, né, protestantes, muitos pastores, muitos sacerdotes católicos, né, padres, vivenciam um esgotamento diante de tantas atividades, né? Então, a síndrome de Burnout é esse esgotamento. O sujeito fica num cansaço imenso, né, maior do que ele, não consegue ter forças. A síndrome de Burnout requer acompanhamento, às vezes, multidisciplinar, né, um acompanhamento com psicanalista ou psicólogo e, às vezes, muitas vezes, com psiquiatra, para poder tratar esse enfado e saber a causa, né? Então, ter um afastamento, procurar ter um momento seu, um momento para relaxar de verdade. Eu sempre costumo falar que é importante que você tenha um momento para se desligar das redes sociais, sair. Não é obrigado, porque o celular está conosco, né? O tempo todo, o smartphone está ali, então eu devo de estar conectado o tempo todo. Não. Antes de tudo, precisamos estar conectados conosco. E para isso requer, às vezes, um ócio mesmo, né? O ócio, parar. A coisa mais difícil hoje em dia é parar, ter um momento com você. Até nas caminhadas hoje em dia, ninguém... Você vê, se você for estudar a história da humanidade, Jacques Rousseau, por exemplo, um filósofo, ele, nas caminhadas, ficava refletindo. Hoje em dia, o pessoal, ao invés de refletir, não aguenta parar para refletir. Pensar gera muita angústia, muitas vezes. Pensar, refletir, é um exercício. Então, requer que você se aprofunde, mergulhe dentro de si. E aí o que acontece? As pessoas, para não escutarem, muitas vezes, escutam música. Então é melhor caminhar com música, o tempo todo você está com aparelhos eletroeletrônicos, mas não está com você. Não está. Tem um monge beneditino que é doutor em psicologia, uma sumidade em psicologia junguiana. Ele fala que é preciso estar a sós consigo mesmo. Então, às vezes eu preciso estar a sós comigo, estar ali comigo. Estando comigo, eu não estou só. Isso seria solitude, não solidão. Solidão é quando eu estou tão só que eu não tenho nem a mim mesmo. Isso é a solidão. Eu estou tão só que eu não estou nem mesmo comigo, nem mesmo a minha companhia está sendo mais agradável. Eu me sinto cansado, não há esperança. Então,
A síndrome de Burnout também traz uma espécie de desalento. Né? Desalento prejudica na concentração, compromete refeição, compromete uma série de coisas. E o sujeito muitas vezes precisa ser afastado. Geralmente é assim. Precisa ser afastado de atividades para que possa ter um tempo de descanso. Doutor, como controlar a minha ansiedade? Rapaz, é muito... Na psicanálise a gente diz depende. Porque a gente não trabalha com uma receita pronta assim, para todas as pessoas, todos os indivíduos. Na psicanálise a gente trabalha a singularidade de cada caso. Então você, ainda que tenha depressão, está uma outra pessoa, seu amigo, ou até mesmo seu irmão. Né? Você e seu irmão estão com depressão, estão em depressão. A maneira de você vivenciar a depressão é uma, e a maneira que o seu irmão vivencia é outra. A maneira de experienciar, de sentir é outra. Para cada um é preciso uma escuta qualificada. Não basta apenas enquadrar. Por isso que psicanálise não trabalha com diagnóstico. A gente até conhece, a gente estuda, a gente se aprofunda em psicopatologia, né, para poder enquadrar. Isso aqui é uma neurose, isso aqui é uma psicose, isso aqui é perversão, tal. Né? Mas, para dar um diagnóstico, você está sofrendo de neurose e de angústia. Não, psicanálise a gente não dá um diagnóstico. A gente procura tratar cada caso conforme a especificidade da situação, a especificidade da escuta, a singularidade do indivíduo, a pessoa, o indivíduo em si. Então, não existe fórmula pronta para como eu devo lidar com a depressão, como eu devo lidar com a ansiedade. O primeiro passo, se for assim, no coletivo, o primeiro passo é faça atividade física, ao ar livre. Vá fazer caminhada, o contato com o verde, com a natureza. Eu estou deprimido, estou percebendo que eu estou começando a deprimir. Vai tomar um banho de mar. É comprovado cientificamente que é um antidepressivo natural. O contato com o verde na natureza diminui a ansiedade, diminui também essa possibilidade do indivíduo afundar em depressão. Então, se for assim, no coletivo, praticar esportes, praticar alguma atividade, escutar boa música, comprovado cientificamente a eficácia das músicas clássicas. Beethoven, Frédéric Chopin, né? Então o Johann Bach. Escutar música clássica faz muito bem para a alma. A multissonoridade desperta e mexe diferentes áreas do cérebro. Então é importante que o indivíduo consiga lidar, né, com essa ansiedade e perceber até que ponto essa ansiedade não é algo do dia a dia mesmo. A ansiedade ela faz parte do ser humano, faz parte da nossa condição humana. Por quê? É um instinto primitivo de sobrevivência. Então requer um instinto de sobrevivência porque o indivíduo ele se protegia, né, o primitivo, ele procurava se proteger de ataques, então ele já pensava à frente do que poderia acontecer. Então, se eu sair da caverna, pode vir um T-Rex e acabar comigo. Então, essa ansiedade, esse pensamento de trazer para o presente e o futuro é uma questão de sobrevivência. Quando é que se torna adoecedor? Quando o sujeito deixa de viver no presente. O sujeito está o tempo todo vivendo no que não existe. O amanhã ele não é uma realidade. Amanhã não existe. Mahatma Gandhi, ele dizia que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Então, o que é que eu tenho? Presente. Por isso é presente. O agora é presente. O que é que eu tenho? Esse instante. E o que passou. O que passou como lição para que eu possa corrigir-me, para que eu possa saber lidar, ter mais maturidade, para lidar com esse presente. E aí o amanhã ele virá naturalmente. Com isso não quer dizer que o indivíduo vai viver, também não vou me preparar para contas, nada. Não. A ansiedade ela tem um nível natural.
Assim como a tristeza, né? A tristeza é algo natural, mas constante tristeza já não é. Doutor, vamos para o Setembro Amarelo? Vamos sim. Depois do nosso intervalo, a gente vem para o Setembro Amarelo. Fique ligado com a gente, daqui a pouquinho vamos falar sobre o tema da noite, Setembro Amarelo. Quer uma dica prática e saudável para se manter protegido contra diversas doenças? Beba mais água. Essa ingestão adequada de água vai trazer vários benefícios ao nosso organismo, como, por exemplo, o bom funcionamento intestinal, vai evitar problemas renais, o controle da pressão sanguínea, uma hidratação da nossa pele, dos nossos olhos, entre outros. E essa dica vai especialmente para as mulheres. O consumo adequado de água também vai atuar no combate à celulite, na hidratação da pele, dos cabelos, da unha, na questão do rejuvenescimento. Vai atuar no nosso metabolismo e com isso vai auxiliar no emagrecimento. Gostou da dica? Então até a próxima. Cicinho Gás agora é Brasil Gás. Ligue, o Ligeirinho faz a sua entrega na hora, 99150-2470. Cicinho Gás e Água Santa Albertina. Cicinho Gás é Brasil Gás. Calor humano em tudo que faz. A gente de volta com a TV Informativo Regional. Nosso tema de hoje é um tema muito especial e preocupante. A gente vai falar agora sobre Setembro Amarelo. Doutor Daniel, como é possível identificar o perfil de quem tem tendência de cometer o suicídio? Complexo. Uma pergunta complexa. Isso não é uma pergunta assim... Qualquer resposta muito pronta é muito simples, é muito simplista. O sofrimento humano que leva, né, esse desespero que leva ao suicídio é algo muito complexo. Isso desde o século XIX, quando Durkheim escreve a obra, né, O Suicídio, para falar de questões sociais, de fatores sociais, daquilo que está envolvido, daquilo que está por trás, né, na sociedade, nas relações do sujeito, do indivíduo na sociedade, e que podem levar a desencadear o processo de suicídio. Aí vem as questões também religiosas, da teologia, a teologia repensar essa questão, aí entram problemáticas na teologia, como, por exemplo, casos como Sansão, né? Sansão que pede ao Espírito Santo a força para empurrar as colunas, e aí seria suicídio ou não? Então tem até na teologia tem a questão da problemática. O filósofo Albert Camus, ele falava que o suicídio, de fato, é o único problema filosófico, porque é onde o sujeito se depara com aquela pergunta clássica de Shakespeare no Hamlet, ser ou não ser? O que é que me mantém vivo? O que é que me mantém aqui? Qual é a motivação que eu tenho para continuar existindo? Daí vem a questão de laços sociais, de vínculos, a questão familiar é muito importante. Então, suicídio é uma coisa muito complexa. Envolve antropologia, a medicina, a psicanálise e etc. É multidisciplinar. Agora, o que pode gerar, né, o que é que a gente pode ficar em alerta para ver se o sujeito ele está começando a ter ideação suicida? Porque vem a ideação, depois vem uma espécie de planejamento para poder vir a execução. Então, o sujeito ele fica nesse pensamento. Pensar em morte, até certo ponto, é comum, a condição humana. Em algum momento, você vai passar por dor tal ou por alguma situação que você queria evitar, que você não consegue, saiu do seu controle, é fruto de uma escolha. Né? Tem um pensamento, Freud ele era judeu, e existe uma ciência judaica chamada Kabbalah. A Kabbalah de fato, né? A Kabbalah autêntica. A Kabbalah autêntica ela é uma ciência, ela não é uma espiritualidade. E aí na Kabbalah não se fala dessa questão de bem e mal, né? Uma dicotomia simples assim. Porque o que é a escuridão? Né? A escuridão é a ausência da luz. Então, uma leitura da Kabbalah, o bem e mal seria uma espécie de doce amargo.
Agora o que eu estou vivenciando é amargo, mas depois eu posso olhar para trás e ver, poxa, aquele amargo foi doce, né? Adocicou. Aquele amargo foi importante para a minha vida. Então, pensar em morrer em algum momento é quase que inevitável em algum momento. Quando esse pensamento de morte é constante, né? O sujeito ele abre mão desse instinto de sobrevivência, desse instinto de preservação, abre mão de uma espécie de amor próprio, né? Ele abre mão disso e, no momento de desespero, quer dar cabo, quer dar fim à própria vida, né? Ele, na verdade, não quer matar-se, ele não quer cometer esse assassinato, né, de si mesmo. Isso é tão complexo que a leitura também, num viés psicanalítico, de que muitas vezes o sujeito ele não quer matar nem mesmo a dor. Digamos, ele não gosta tanto do pai, então ele quer matar o pai nele. Ele quer matar a mãe nele. A relação com o objeto não está... Isso aí, o objeto é qualquer relação com o outro, um cachorro, qualquer coisa. Essa relação externa. Então, essa relação com o mundo externo. Então, às vezes o indivíduo não quer, né, não dar conta dessa relação, então ele quer acabar com essa relação, acabando com algo nele. E esse pensamento constante de autodestruição é perigoso. É perigoso. Quando o indivíduo começa a planejar, muito mais perigoso ainda. Já passou da hora de procurar ajuda profissional. Porque da ideação para o planejamento, o próximo passo é a execução. O que é que eu posso ver como traços possíveis? A pessoa está em isolamento, mudou a rotina de sono dela, ou dorme demais ou dorme menos, alterou a alimentação, come demais, come menos. Agora, essa questão do isolamento é tão relativa que o sujeito ele pode estar saindo muito, sorrindo fora, brincando com todo mundo, contando piada, e quando chega dentro de casa comete o ato. Então, por isso que o suicídio é algo muito complexo, é um estado de sofrimento em que a pessoa tem de ficar atenta ao que a pessoa vai, em algum momento ela vai falar. 90% dos casos podem ser prevenidos, podem ser impedidos. Eu posso impedir pelo menos 90% dos casos de suicídio. Isso como? Através da fala, de uma escuta. Ouvir não, escutar. Ouvir é... A pessoa diz, rapaz, eu estou pensando em me matar, está tudo tão difícil, eu estou desiludido da vida, para mim não tem mais motivo, a vida deixou de ter sabor. E a pessoa está com um discurso todo melancólico. Aí a pessoa imediatamente interrompe e diz, mas rapaz, você tem tudo para ser feliz. Veja, seu sofrimento não se compara a nada a fulano. O que fulano está sofrendo é muito maior do que você. Veja o Líbano, que teve aí essa explosão, tem pessoas passando fome. Veja pessoas que nos Estados Unidos estão desabrigadas por conta do incêndio. Opa, um sofrimento maior não diminui o meu. Então, isso é ouvir. Escutar é você pacientemente estar disponível para o outro e dizer, ó, procura ajuda. Essa barra sozinho você não vai segurar. Então, é atentar para a diferença do comportamento e, sobretudo, para a fala. O sujeito que está falando muito, o indivíduo está falando muito em morte, está deixando o suicídio de modo muito natural, como porta possível. A psicanálise ela tem um olhar ético-moral de que viver vale a pena. É só preciso saber lidar com esse sofrimento, saber lidar com essa dor. Existem outros dispositivos que você pode trazer à mão, fazer uso, ao invés de tirar a vida, onde na verdade você está querendo tirar uma dor, tirar uma angústia. Então é ficar atento a esse sofrimento que é muito presente na fala. Doutor, conta pra gente. Toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente
algum transtorno mental? 90% dos casos. 90% dos casos ou tem um transtorno diagnosticado, ou se procurasse, né, se fosse num psiquiatra, receberia um diagnóstico. Então, pelo menos 90% dos casos aí teriam esse diagnóstico ou tem diagnóstico. Por isso e outro mito, né? Só a depressão, um depressivo é um suicida em potencial. Não necessariamente. Não quer dizer que porque a pessoa tem depressão, ela vai cometer suicídio, né? A depressão, ela é muito comum, né? É muito comum, mas também é muito comum a depressão da bipolaridade, né? Os bipolares cometem muitos suicídios, esquizofrênicos também. Então, é procurar ajuda mesmo, né? É procurar ajuda. A gente está ao vivo aqui na TV Informativo Regional. Nosso tema de hoje é o suicídio, o Setembro Amarelo. Doutor, o que o senhor recomendaria para quem tem pensamento suicida? Procurar profissional. Procurar ajuda profissional. As duas. Caminhar com as duas pernas. Então, a intervenção medicamentosa, procurar um psiquiatra, romper o preconceito. Rompa o preconceito. Romper o preconceito e chegar até um profissional, um médico, psiquiatra, para poder haver a medicação, a intervenção medicamentosa e, junto com isso, a perninha da psicoterapia, um psicólogo, um psicanalista, para que você possa ter forças para seguir. Uma coisa importante é que a gente, às vezes, abre mão da escola. Às vezes a gente esquece que na escola também, a escola tem um papel muito importante no combate ao suicídio. Não é à toa que em 1910, né, 1910, Freud ele vai fazer, permita fazer aqui um destaque na obra de Freud, eu trouxe justamente por isso. Freud, em 1910, fala uma coisa que é muito atual, né, é muito atual. Freud ele vai dizer aqui, é um artigo bem curtinho, 2 páginas, que era do encontro das quartas-feiras, num grupo onde Freud discutia casos com os seus colegas. E aqui Freud fala: sei que, de toda forma, os senhores não se inclinavam a crer facilmente na alegação de que a escola empurra seus alunos para o suicídio. Outra linha. Se os casos de suicídio juvenil ocorrem não apenas entre alunos do secundário, mas também com aprendizes, etc., tal circunstância não absorve a escola secundária. Ela talvez requeira a interpretação de que a escola secundária para os alunos toma o lugar dos traumas que outros adolescentes experimentam em suas outras condições de vida, mas a escola secundária deve fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio, aqui Freud sendo irônico. Deve lhes dar vontade de viver, olha aí o segredo, né? Deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio e esteio numa fase da vida em que, pelas próprias condições de seu desenvolvimento, vêm-se obrigados a afrouxar os vínculos com a casa paterna e família. Parece-me indiscutível que as escolas não fazem isso e que em muitos pontos não cumprem a tarefa de fornecer substituição para a família e despertar o interesse pela vida do mundo lá fora. Então, o que é que Freud está falando? Freud está falando do estado de melancolia, né, que é essa tristeza, não é só tristeza, né, esse desânimo, perca de ânimo de viver. E aonde é que Freud vai focar? Nas escolas. Todo indivíduo vai passar pela escola, pelo menos a maioria, né? Não todo, infelizmente, num país tão desigual, mas a escola tem um papel muito importante de combater o suicídio como? Não sendo conivente com o bullying, combatendo o bullying, combater mesmo, né? E procurando dar aos seus alunos motivo para ficar vivos, para se manter vivos, para estarem na vida, para terem motivação de viver. Então, se a pessoa está precisando de ajuda, a pessoa está precisando,
procurar um profissional, procure profissional, procurar profissional. Doutor, a gente está vivendo aí um momento crítico, um momento cruciante que é essa pandemia. Na sua opinião, a pandemia, o suicídio aumentou? O suicídio já vem aumentando, infelizmente, há alguns anos recentes. O suicídio está em ascensão. Infelizmente, essa é a realidade. Com a pandemia, lamentavelmente, ele tende a ser intensificado. Por quê? Por conta desse fenômeno da segunda onda, a questão da saúde mental. Então, como vai comprometer a saúde mental do indivíduo, muitas pessoas, a ansiedade ela acaba sendo perigosa, porque o ansioso ele tende a agir no impulso. Ele é um pequeno caso. Isso não quer dizer que todos os ansiosos são assim. Abre um grande parêntese aí. Nem todo ansioso ele vai ter ideação suicida. Mas entendo, eles acabam sendo impulsivos. Fecha parênteses. Então, a pandemia acaba potencializando os transtornos, porque as pessoas, com o isolamento social, as pessoas estão afastadas, né? Muitas pessoas estão afastadas do convívio social, o lazer, né? Fim de semana com os amigos, aquele happy hour, os adolescentes na escola, enfim. Então, esse afastamento faz com que o indivíduo depare-se com sua dor, com seu sofrimento, e o pior, tenha mais tempo para as redes sociais. Tendo mais tempo para as redes sociais, ele vai começando a ver mais... Que vida é essa que é a minha? Por quê? As redes sociais elas tendem a vender uma felicidade, como o Thaís falou na entrevista dela, tende a vender aquela coisa de comercial de margarina, né? Aquela coisa que felicidade plena, todo mundo rindo na mesa, né? Correndo na rua, um cachorro muito bonito, né? Com os pelos soltos, bem tratado, todo mundo sorrindo, e aí de repente vem aquela musiquinha bonita e a marca. Não, na vida real não é bem assim, né? O real é quase que insuportável. Então existem dispositivos psicológicos, né, simbólicos, para poder tratar essa questão. Então, a pandemia ela não fez com que o suicídio aumentasse, e acaba sendo. Né? Por quê? Potencializa-se os transtornos, né, principalmente ansiedade e depressão, acaba que vai sendo empurrado. Né? O suicídio que já está em ascensão, né, acaba que se ele está numa rampa assim, então ele vai potencializar. Infelizmente. Por isso a conscientização é muito importante. Não apenas no Setembro Amarelo. Suicídio não ocorre apenas em Setembro Amarelo. E outro detalhe, pesquisas. Em Setembro Amarelo, muito suicídio acontece. Muitos. Há casos, foram feitas pesquisas que no mês de combate ao suicídio acaba se tendo mais suicídio. Mais suicídios, porque parece que a gente só se importa em falar de transtornos mentais no mês de Setembro Amarelo ou janeiro, que é o mês da saúde mental. Né? E todo ano o sujeito está passando por essa desesperança, que é uma coisa muito perigosa. Perder a esperança, perder o alento, o sujeito ele não tem muita motivação para se manter aqui. Mas tudo que ele quer é se manter aqui. Tudo que ele quer é motivos, é vínculos, é laços para se manter enraizado na existência. Doutor, conta pra gente o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é esse mês de conscientização, né, baseado num caso de um jovem que cometeu o suicídio. E aí vem essa maneira de se conscientizar, né, uma maneira de falar, de dar ênfase, como se você está lendo um livro e aí vem com um marca-texto e destaca algumas coisas, né, para que seja fácil de encontrar. Então, Setembro Amarelo é como se fosse um texto, o ano, né, 12 meses, e aí um marca-texto aí no setembro para
pensar mais, parar para refletir na seriedade do assunto, na profundidade, na complexidade que é esse assunto. Doutor, conta para a gente aqui, para os nossos internautas que nos acompanham, muita gente participando com a gente, quais são as ações e prevenções contra o suicídio? Escolas têm papel fundamental. As prefeituras também podem promover roda de debate, escolas, prefeituras, né, sociedade de modo geral. O que é que pode ser feito? O combate ao suicídio é através da informação. É você fazer com que essa pessoa veja que ela precisa de ajuda, e ela quer ajuda, vale salientar isso, ela quer ajuda, porque o suicida, Freud vai falar, né, que o inconsciente, ele vê que é eterno. Então, quando a pessoa pensa na morte, ela está pensando porque ela está viva. Então, ela pensa se vendo, né, se vendo naquela situação, naquilo que ela está idealizando, naquilo que ela está planejando. Então, é preciso rodas de diálogo, de debate, é preciso informações. Para isso, você tem também aí o CVV, o Centro de Valorização da Vida, mas o Centro de Valorização à Vida, ligar para a central, isso não é psicoterapia, precisa de procurar psicoterapia, ajuda profissional. Então, a maneira de se prevenir é informar, promover debate e encaminhar para profissionais. A gente está ao vivo na TV Informativo Regional, estamos caminhando para o término do nosso programa, mas antes deixa eu estar aqui, mandar um abraço bem carinhoso a o João Paulo e Renata Pimentel, nos dá audiência, a Elane Moraes nos dá audiência, a Angélica Ferreira diz, excelente profissional, doutor Daniel, falo como paciente dele, a Leda Soares nos dá audiência, a Thaís diz aqui, ele vai aceitar sim, tenho certeza. A Thaís diz, o suicídio acaba sendo a única saída que o indivíduo vê devido à dor insuportável no interior de que se sente. A Raíssa Mariano diz, boa noite. A Juliana Almeida diz, boa noite. Thaís, orgulhosa de mim. Respostas nas mesmas direções. Eu como paciente e ele como profissional. A Paula Valdeirês nos dá audiência nessa noite e também a doutora Gielba Lira também nos dá audiência na cidade de Buíque. Paula Valdeirês aqui na Pedra nos dá audiência. A gente tem mais duas perguntas para a gente caminhar para o término do nosso programa. Doutor Daniel, o bullying tem alguma coisa a ver com essa vontade de suicidar? Sim, também. Acaba sendo, né? Como eu li no texto de Freud, né, é preciso que a escola garanta para esse adolescente, dê para esse adolescente, né, motivos para viver, né, para continuar, né, na vida. E aqui ele fala aqui como por ser uma fase, né, olha, a escola secundária deve fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio. Deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio. Então, se na escola esse sujeito, essa pessoa, né, esse adolescente, esse jovem, ele não tem um ambiente seguro, ele serve de chacota, de motivo de riso, de ridicularização, de escárnio, vai potencializando o que Freud vai falar de problemas da família, né? Aquilo que ele já vivencia na questão da família, aquilo que ele já vivencia em casa. E essas crianças também, esses jovens, esses outros, os promotores do bullying, eles fazem isso porque, na grande maioria, já foram vítimas, né, querem se sentir superiores, vivenciam problemas na própria casa, e acaba que o bullying muitas vezes chega com um ultimato, né, para esses adolescentes que não conseguem lidar. Isso foi a grande temática da série Os 13 Porquês, a série muito pesada, né, muito pesada mesmo. Não recomendaria para adolescentes assistir. É uma
É uma série muito pesada. Freud, na conclusão aqui do texto, Freud diz o seguinte: queríamos saber principalmente como é possível subjugar o poderoso instinto de vida, se isso pode ocorrer apenas com a ajuda da libido decepcionada ou se o eu renuncia à afirmação de si mesmo por motivos próprios do eu. É o momento quando o eu, né, o ego, o eu, deixa de ter esse investimento da libido, né? O inconsciente, Freud trata como essa questão de economia, de dinâmica e de topografia, quando ele vai organizar, né? Mas, no caso do bullying, acaba que tendo, como na série, né? Acaba que o sujeito ele vai perdendo justamente porque já vem com esse traço, já vem com essa dificuldade de lidar com a vida. E o adolescente, Freud vai falar disso, né, no texto que eu li. Freud ele vai dizer que esse adolescente já está numa fase difícil. O que é o adolescente? A própria palavra adolescência, né? Adolescência vem do latim adolescere, e adolescere é adoecimento. Por quê? Esse sujeito ele nem é mais uma criança e nem é um adulto. O que é que ele é? Um adolescente. Então, acaba que esse adolescente, é muito comum falar da aborrecência, né? A adolescência é a fase da aborrecência, porque é o período de confrontamento, de rebeldia, né? De personalidades lá da infância, né? De problemas que o Winnicott vai falar da questão de trabalhar os limites na infância, saber dizer não na infância, para que quando chegar na fase da adolescência, esse sistema límbico, né, que é confrontado com o não, e vem a fúria, a não aceitação do não, quando for na adolescência vai vir mais forte. Então, a criança quando a criança esperneava, o adulto, o cuidador, a criança esperneou, não, dá logo esse celular para ele aí. A criança, né, na infância, teve essa negociação do não, na adolescência vai vir com muito mais força. Então esse adolescente ele vai confrontar, ele vai bater de frente, ele vai ser rebelde. E aí é preciso ter cuidado com o bullying. Os pais precisam estar atentos aos seus filhos, procurar estarem mais presentes, pelo menos quando a escola chama a presença dos pais. Doutor, a gente está caminhando para o término do nosso programa, mas tem aqui uma pergunta muito importante que foi feita pelo internauta. E a gente quer saber aqui do senhor o que fazer quando o paciente diz que não vale mais a pena viver. Tentar entender por que ele está dizendo isso. O que é que leva ele a pensar que não vale mais a pena viver? Porque não vale a pena mais viver não é a vida, é algum período dessa existência. Não vale mais a pena viver essa relação difícil na minha escola. Não vale mais a pena viver reflexo de traumas. Enfim, é entender o que é esse não vale a pena viver. Não vale a pena viver o quê? Não vale a pena viver trazendo essa dor. Não vale a pena viver com essa angústia que eu não sei lidar. Não vale a pena viver com o quê? Então, é tentar entender o que é que a pessoa quer dizer com isso. Por isso, se a pessoa está dizendo isso, encaminha para um profissional especializado. A gente está caminhando para o término do nosso programa, mas antes mandar um abraço bem especial aqui ao pessoal que está acompanhando a gente, a Edilma Melo, nos dá audiência, Paula Valdeirês diz boa noite, ao Zezinho Galdino, ele diz aqui, é lamentável que essa atenção especial dada somente em setembro, e não seja extensiva durante o ano todo. Tá aí o grande Zezinho, grande amigo. A Keliane diz assim, é muito bom termos um espaço aberto onde podemos ter a ajuda de um profissional como o Daniel para nos ajudar e ensinar a ajudarmos outras pessoas. A gente está aqui caminhando para o término do nosso programa. Eu quero de uma forma carinhosa, doutor Daniel, lhe agradecer pelo convite que o senhor aceitou, o nosso convite. A gente fez o convite de imediato. Quando terminou a entrevista de Thaís, a gente fez o convite ao senhor, o senhor de imediato aceitou. Então, para a gente é uma alegria muito grande,
Me sinto feliz em o senhor ter aceito o nosso convite, estar aqui para esse tema especial, e deixo aqui as suas considerações finais e o convite, vou fazer mais uma vez, que o senhor possa estar aceitando o nosso convite, seja um dos defensores e divulgadores, não só desse tema, e sim de outros temas que estão vindo por aí, como a nossa amiga Thaís já vestiu a camisa da TV Informativa Regional. A gente lhe traz agora para suas considerações finais, e fique à vontade, o tempo que for preciso, para suas considerações finais. Um forte abraço e muito obrigado pela audiência de todos e a sua participação. Eu agradeço, né? Eu que agradeço. E sim, aceito. Né? Olha aí, Thaís, ele aceitou mais um, viu? Eu que agradeço, né? É muito importante a gente falar da valorização à vida. É muito fácil, é muito simples você dizer, você é amado, né? Você não está sozinho, mas a pessoa se sente só. Por que ela se sente só? A pessoa não se sente amada. Por que ela não se sente amada? O que é isso que essa pessoa quer, que se chama amor? Talvez a pessoa esteja querendo se sentir acolhida, né? É muito comum também, a gente acabou não falando, mas infelizmente a sociedade, né, LGBTQI+, né, tem bastante índice de suicídio também no meio, por conta do preconceito que eles acabam enfrentando na sociedade. Os trans acabam enfrentando muito preconceito, e aí acaba que o suicídio entra como se fosse o caminho mais rápido. Então, a minha consideração final é: vale a pena viver. Se você não está conseguindo no momento, se está se sentindo pesado, procure ajuda especializada. E junto com um profissional você pode suportar e aprender a lidar com suas dores. Forte abraço. Muito obrigado. Está aí o nosso amigo Dr. Daniel, e como a nossa amiga Thaís foi quem indicou, eu agora também peço para a Suzana para fazer o corta para mim. Eu quero indicar também a você, ouvinte, você que está assistindo a gente nesse momento, se estiver passando por uma situação parecida com essa aqui, faça como a minha amiga Thaís, que me indicou, e eu estou indicando aqui a outras pessoas que possam estar procurando profissionais qualificados, entendidos do assunto, feito aí, doutor Daniel. Pessoal, estamos indo embora, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, mas segunda tem entrevista com o doutor Luciano Pacheco, quarta-feira com o vereador Hernando Diniz, e na próxima sexta-feira é o Outubro Rosa. Estamos abordando mais um tema, mas o doutor Daniel volta aqui, e antes do doutor Daniel voltar, a gente quer abraçar aqui a Thaís, que parabeniza o doutor Daniel pelo programa, a Selma Ramos Galindo também parabeniza. A Thaís diz: esse programa está ficando cada vez melhor. Muito bem, Thaís. E a Leda parabenizando o programa. Doutor Daniel. Só uma coisa, né? Quem também quiser me procurar nas redes sociais, né? Thaís fez, né? Deixa eu puxar também. Muito bem. Né? Então, você está enfrentando dificuldade, procura no Instagram, Psicanálise Daniel Lima, no Facebook, Psicanálise Daniel Lima. Muito bem. E daqui a pouquinho, em 5 minutos, está essa entrevista na íntegra no YouTube da TV Informativo Regional. Você que assistiu, gostou da nossa entrevista, então você pode estar compartilhando agora a TV Informativo Regional no YouTube e levando o link para outras pessoas para assistir essa entrevista. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação na noite de hoje, e a você, internauta, nosso muito obrigado. Vamos abordar agora o Outubro Rosa na próxima semana. Obrigado aí a Thaís pela participação, doutor Daniel, e estamos indo nessa, prometemos voltar na segunda-feira, se assim o criador